Eu sou muito grato a Deus, sou muito grato também ao senhor pastor, à sua diretoria, aos líderes dessa igreja por terem aceitado o meu nome para estar aqui num culto tão especial, tão relevante. São 106 anos. 106 anos. Isso não é qualquer coisa. Quantas igrejas abrem e fecham no nosso país? São 106 anos. Mas antes de começar, o que o pastor pediu para eu continuar a apresentação do livro, ele é um livro devocional. Para quem tem dificuldade de ler, quando você olha assim dessa grossura, diz, vou nada ler um livro dessa grossura, né? O ocidental tem essa cultura de não ler, né? Eu estava estudando esses dias e dizem que os países tropicais têm essa característica. As pessoas que moram em países tropicais leem menos. E aí tem uma série de motivos. Mas eu li na Bíblia, é um livro devocional, ou seja, você só vai ler uma página por dia. E aí ler uma página não é desafiador para ninguém, nem para aquele que diz, eu odeio ler, mas você consegue ler uma página. Eu já cronometrei lendo devagarzinho, dá 3 minutos. Ele não é datado, você mesmo que coloca a sua data. Ele é um livro expositivo, a gente vai caminhando nos textos bíblicos, fazendo aplicações práticas ao nosso dia a dia, e sempre tem uma pergunta, eu sempre termino assim, e eu te pergunto, e aí a gente faz uma pergunta mais prática, uma pergunta para a nossa rotina. Então, se você tem dificuldade em manter sua disciplina espiritual de fazer devocional todo dia, de ler a Bíblia, eu acho que essa é uma boa ferramenta para você começar. De repente você começa assim, e quando você olha, bateu o livro de capa a capa, leu a Bíblia inteira. Legal, né? E vai entrar nos 10% dos cristãos, segundo os estudiosos, que já leram a Bíblia de capa a capa. É muito pouco. Nós precisamos mergulhar na palavra. E para aqueles que quiserem, tem gente que prefere comprar uma caixa, né? Poxa, eu sou empresário, eu trabalho com algumas pessoas, existe uma condição especial? Existe, lá fora a gente conversa e trata melhor sobre isso, tá bom? Obrigado pela oportunidade, pastor, para apresentar o livro. Eu queria começar essa mensagem fazendo uma pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Vamos começar lendo o texto que está lá em Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 15, nós vamos ler do verso 13 ao 15. Eu vou ler a versão NAA. Verso 13 diz assim: mas ele respondeu, nós vamos ler. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, tua palavra foi lida, o Senhor está nesse lugar, nós já cantamos aleluia, louvado seja o teu nome. Mas ao chegarmos aqui em adoração conjunta, ao louvarmos ao teu nome e entregarmos a nossa adoração coletiva a ti, precisamos sair daqui diferentes do que entramos. E não existe outra forma senão através da tua palavra. Então nós pedimos que a tua palavra mude os nossos corações. Nós pedimos que o teu Espírito Santo abra os nossos ouvidos e possamos entender aquilo que o Senhor tem para nos falar, aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Nós precisamos entender quem é o Senhor. Precisamos entender quem é o Senhor. E para isso, somente o teu Espírito Santo pode nos ensinar. Nós te agradecemos
Em nome de Jesus, amém. Eu iniciei agradecendo o pastor Edson e sua diretoria pela oportunidade, mas também nós precisamos agradecer essa igreja que já nos recebeu várias vezes, né, pastor? Todo ano nós fazíamos o aniversário do meu pai aqui, e vocês sempre têm nos recebido amorosamente. Cada irmão, cada pessoa que passa por aqui, né, Val? Nós somos gratos a vocês. Como eu disse, 106 anos não são 106 dias, e são 106 anos que as portas do inferno não prevaleceram contra essa igreja, amém? E continuarão não prevalecendo, porque essa é uma promessa do Senhor. O texto que vocês escolheram para fazer a comemoração desses 106 anos está lá em Romanos capítulo 5, verso 8. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E essa é uma boa resposta para a nossa pergunta inicial. Quem é Jesus para você? Ele é aquele que demonstrou o seu amor morrendo numa cruz para que nós pudéssemos ser salvos do pecado. Sem isso, essa igreja não teria 106 anos. Sem reconhecer que Jesus é aquele que é o intermediador entre Deus e o Pai, essa igreja não teria 106 anos. Por isso, como vocês mesmos colocaram, vamos continuar anunciando Jesus e o seu gracioso amor, amém? Eu queria saber quem tem mais de 20 anos de igreja. Levanta a mão assim para eu ver. Mais de 20 anos. Quem tem entre 10 e 20? Bastante gente. Entre 5 e 10. E menos de 5. Todos vocês, independente do tempo que estão aqui na igreja, vivenciaram a presença de Jesus. Quantos casamentos, pastor, foram restaurados porque um dia essa igreja se colocou na comunidade natalense? Primeira Igreja Batista de Natal. Quantas pessoas foram restauradas porque um dia essa igreja se colocou na comunidade natalense? Vocês têm que ter muito orgulho disso, muito orgulho. Sem Jesus, isso não seria possível. Essa pergunta ecoa até hoje, né? A pergunta que Jesus fez para os seus discípulos: mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Não importa se você está no templo, não importa se você está celebrando algo, não importa se você está vivendo uma situação muito difícil, um dia você vai se deparar com essa pergunta: quem é Jesus para você? E Charles Spurgeon, talvez um dos maiores pregadores do século XIX, vocês devem conhecê-lo, já devem ter ouvido várias menções sobre ele. Ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, talvez o nome mais exponencial do século XIX. Ele conta uma história muito interessante. Diz que um pastor jovem começou a pregar e as suas pregações eram muito impactantes. As pessoas vinham até o templo para compreender o que ele falava, porque ele pregava de um jeito diferente. Ele reunia multidões e depois de um sermão, sabe aquele sermão bombástico, poderoso, que as pessoas saíam falando: meu Deus, eu encontrei Jesus hoje, minha vida foi transformada. Ele resolveu sentar do lado de um pastor veterano, e ele disse: e aí, pastor, como eu me saí hoje? Essa é uma pergunta que todo pregador jovem deve fazer. Ele tem que fazer, por questão de humildade, por questão de aprendizado. Afinal, os pastores antigos têm anos de experiência, têm muito a nos ensinar. E aí aquele pastor veterano, como a gente fala no quartel, disse assim: para mim a sua mensagem não teve nenhum valor. Poxa, sua mensagem não teve nenhum valor, porque nela não continha nada sobre Jesus Cristo. E aquele jovem disse: mas pastor, eu estava pregando no Velho Testamento, Jesus sequer tinha nascido.
Como é que eu vou falar de Jesus se o meu tema não tinha nada a ver? E ele disse: meu jovem, você ainda não entendeu. Em toda a mensagem você precisa pregar Jesus Cristo. Ele: pastor, não estou entendendo. Eu não estou entendendo. E ele disse: eu vou lhe dar um exemplo. E eles moravam na Inglaterra. E ele disse assim: de toda cidade pequenina da Inglaterra, por menor que ela seja, certamente sai uma estrada para Londres, que é a sua capital. Pode não ter estradas para outros lugares, mas para Londres, o menor povoado que existir, certamente tem uma estrada. E é assim que você deve pregar, meu jovem. De todo o texto bíblico, de qualquer passagem que você encontre, você precisa encontrar a estrada que leva a Jesus. É assim que deve pregar. Ele é o centro de toda a Bíblia. Ele é o centro disso aqui. O Velho Testamento funciona e foi desenvolvido por causa dele. O Velho Testamento é uma sombra do que viria. Jesus Cristo precisa ser anunciado sempre. E essa igreja está fazendo isso há 106 anos. Glória a Deus por isso. E aí aquele garoto, jovem pregador, disse: tudo bem, pastor, mas eu tenho uma última dúvida. E se um dia eu me deparar com um texto que eu não encontre Jesus, o que é que eu devo fazer? E aquele pastor muito sabiamente disse assim: filho, eu estou há 40 anos no ministério e nunca encontrei esse texto, mas se um dia eu encontrar um texto que não tenha uma estrada para Jesus Cristo, eu mesmo construirei uma estrada até Ele, porque Ele é o centro, Ele deve ser o nosso foco, e é assim que nós devemos pregar. E hoje a minha missão, ela é mais ou menos sobre isso. Eu quero apresentar Jesus para você, provavelmente num lugar que você menos espera. Eu quero te apresentar 2 pontos apenas: Jesus como provedor, Jesus como salvador, mas nós vamos encontrá-lo na dor, na escassez e no deserto. Você está me acompanhando? Sim? Então vamos juntos lá para Êxodo 16. Texto de Êxodo 16, eu vou ler do verso 11 ao 15. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial, e quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Amém. Até aqui. O povo de Israel tinha acabado de sair de mais de 400 anos de escravidão. Viveram sob o chicote do Egito, trabalhando em olarias. Viram um dos maiores milagres que esse planeta já presenciou: a abertura do Mar Vermelho no tempo certo. Porque dizem assim: não, o Mar Vermelho abrir não foi um milagre tão grande. Tudo bem, digamos que não tenha sido, mas ele fechar justamente na hora que os egípcios estavam passando, depois do último israelita atravessar, aí não tem como dizer que não foi um super milagre, se é que isso é possível, se é que essa definição é possível. E aí Deus não conduziu o povo diretamente para Canaã, porque se você acompanhar os mapas antigos, vai ver que saindo do Egito para ir para a terra de Canaã, você precisava beirar o mar Mediterrâneo, e ali tinha um caminho chamado Terra dos Filisteus, caminho para a terra dos filisteus. A gente pensa assim que o povo andou pelos desertos, em cima das dunas, né, montanhas, a gente tem essa imagem, mas não é bem assim não, tá? Desde a antiguidade existiam estradas. Então, uma das estradas que levava a Canaã
era o caminho para a terra dos filisteus. Só que aquele povo era um povo que estava à frente do seu tempo. Era um povo que já usava o ferro quando todo mundo usava bronze ainda. E o ferro é uma liga mais leve. Uma espada de 1 metro de bronze tem 10 quilos, enquanto de ferro tem 3 quilos. Então eles levavam vantagem bélica, uma vantagem militar. Se o povo de Israel sai do Egito direto para a terra de Canaã, se encontrando com os filisteus, provavelmente eles se deparariam com uma guerra que eles não estavam ainda treinados para enfrentar. Eles eram construtores de tijolos, estavam preparados para isso. Por isso que o texto de Êxodo, se você folhear um pouco antes, vai dizer que Deus os conduziu por outro caminho, por amor a eles, por cuidado por eles. E aí você imagina, eles estavam no deserto. O deserto de dia é um lugar escaldante, e eles tinham uma nuvem protegendo. O deserto à noite é um frio terrível, e eles tinham uma coluna de fogo, os aquecendo e também trazendo luminosidade. Imagina o breu que não é no deserto. E mesmo assim, eles estavam murmurando. Como se não bastasse, longe de supermercados, padarias, restaurantes, eles estavam recebendo comida diretamente do céu. Pão de manhã, carne de noite. E mesmo assim, estavam reclamando. Não precisavam trabalhar para ter o seu próprio sustento. Imagina isso, meus irmãos. Imagine que bênção não ter que lutar pela própria sobrevivência no deserto. E é exatamente assim que Jesus se apresenta para a gente. Nos nossos dias de deserto, a vida às vezes parece com deserto, né, pastor? Ora, nós estamos lutando em dificuldades, meu Deus, parece que isso não vai acabar. Ora estamos desfrutando de um oásis. Nossa, que maravilha esse lugar. A vida se assemelha ao deserto. E Jesus, lá em João 6, verso 48, disse assim: eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Além dele dizer que era o alimento espiritual, o alimento que nós precisamos para um dia estarmos saudáveis diante de Deus, Jesus é esse alimento. Ele ainda nos garante o pão terreno. Lá no Sermão do Monte, lá em Mateus 6, verso 31, ele diz: portanto não se preocupe dizendo o que comeremos, e o que beberemos, e com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Jesus é o nosso provedor. Eu passei 15 anos dando aula no Corpo de Bombeiros, pastor, então, às vezes eu tenho um cacuete de instrutor. Uma delas é a repetição, porque ela ajuda na memorização. Então, eu queria que você repetisse comigo, diga assim: Jesus é meu provedor. Pode falar? Você precisa se apropriar, Ele é o seu provedor. Diga assim: é Ele quem me sustenta. Cristo é tudo que precisamos para viver nessa vida. Ele disse que aqueles que provaram do maná terreno morreram, mas nós poderemos experimentar dele. Talvez hoje tenha gente preocupado com o próprio sustento. Será que você está desempregado hoje? Será que as contas bateram na sua porta e você está olhando e dizendo: meu Deus, eu não tenho recursos? Que a palavra de Deus nos garante é que Ele prometeu nos sustentar.
ele não tem compromisso com o nosso luxo, ele não tem compromisso com a nossa falta de responsabilidade com dinheiro, mas uma coisa é certa, ele prometeu aqui, na palavra dele, que é viva, que é eficaz, que não merece nenhum tipo de edição ou atualização, como estão querendo fazer essa modinha no Brasil. Não, a palavra que Jesus nos deixou é que Ele vai te sustentar, amém? Ele é o teu provedor, Ele não é homem para mentir, e Ele não é filho do homem para se arrepender do que Ele disse. Ele disse, o que você vai comer, o que você vai beber e o que você vai vestir, está na minha conta, está na minha conta. O salmista diz assim, hoje eu já fui jovem e hoje eu estou velho, mas uma coisa eu nunca vi, um justo e sua descendência mendigando o pão. Aleluia! Quem é Jesus para você? Ele é o teu provedor, Ele é o teu provedor. O segundo ponto é que Jesus é o nosso Salvador. Qualquer criança minimamente evangelizada, quando você pergunta assim, quem é Jesus? Ela diz, Jesus é o meu Senhor e Salvador, não é isso? Mas às vezes a gente dá uma resposta tão genérica, tão assim, uma resposta que todo mundo consegue dar sem pensar. Ele é meu Salvador de quê? Do que Ele me salvou? A figura de Cristo pendurado numa cruz nos remete a esse sacrifício, não é isso? Eu também, como vocês, eu gosto disso. A cruz está aqui, na capa do livro. A cruz está aqui, ó. Mas essa é uma imagem que foi romantizada com o passar dos tempos. Romantizada. Quando a gente fala de cruz, nós precisamos lembrar o que Jesus fez por nós. A cruz já foi o pior instrumento de tortura do Império Romano. Todos aqueles que se rebelavam contra o Império eram torturados, um instrumento terrível de morte e sofrimento. E Jesus voluntariamente, sem ter tido um único pecado, um único erro, Ele decidiu me tirar desse lugar, tirar você desse lugar. Você merecia ser crucificado, por causa dos seus pecados. Eu merecia ser crucificado, mas Ele se tornou pecado por nós. Ele é nosso Salvador, Ele é nosso Salvador. Mas antes de ser pendurado nesse madeiro que todo mundo conhece no mundo ocidental, Ele foi erguido no deserto, para este mesmo povo. Antes de Tibério César e Pôncio Pilatos terem erguido Ele neste madeiro, Ele foi erguido lá no deserto para este povo. O contexto está lá no livro de Números. O povo de Israel estava peregrinando, como eu disse, né? Saíram de 400 anos de escravidão, foram peregrinar pelo deserto, e além de reclamar de tudo, não tinham pão. Agora que tem pão, agora que tinham carne, eles resolveram reclamar do cardápio. Não gostavam do pão e da carne que estavam recebendo. Se a gente for ler o texto de Números 21 e folhear alguns capítulos atrás, o texto de Números 11, diz que depois deles reclamarem, Deus deu tanta carne, que essa versão diz que a ponto de sair pelo nariz. Obviamente, ninguém come até sair pelo nariz, isso deve ser uma figura de linguagem para o exagero, né? Tinham carne à vontade, comeram, e mesmo assim estavam reclamando, não estavam satisfeitos. Só que dessa vez, parece que Deus perdeu a paciência, parece que Deus disse assim, ei, agora vocês vão provar do castigo, e enviou cobras venenosas. Naquele território tem aproximadamente 21 tipos de cobras, 9 delas venenosas, e Deus enviou cobras para o arraial, e as cobras estavam picando as pessoas estavam sofrendo, pessoas estavam morrendo. E aí, quando isso começou a acontecer, os líderes procuraram Moisés e disseram, Moisés, nós precisamos que você peça a Deus que nos livre dessas cobras.
E aí Moisés foi consultar ao Senhor, e o texto de Números 21, verso 7, diz assim: então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Que texto difícil de entender. Mas aí Jesus facilita as coisas para a gente. Quando ele está conversando com Nicodemos, lá no texto de João 3, ele diz: eu sou a serpente de bronze que foi erguida no deserto. Aquele que olhar para mim será salvo. Será salvo, só que dessa vez as cobras são diferentes. Naquele tempo eram cobras reais que picavam o povo e levavam o povo à morte. Desta vez nós temos 3 tipos de cobras. A primeira delas, como diz pastor Russell Shedd, é o mundo, com suas ofertas de fama, de riqueza, de reconhecimento. A segunda cobra é a nossa própria carne e as bandejas que recebemos de prazeres passageiros dessa vida. E a terceira cobra é o próprio diabo. E o diabo tem usado estratégias de distração. Ele nos tenta com algumas coisas e nos tira da presença de Deus, com séries, com filmes, com esportes, com trabalho, com a nossa rotina corrida. Muitas vezes passamos dias sem sequer abrir uma página desse livro. O livro que pode mudar as nossas vidas. E essa tem sido uma das cobras que tem picado a nossa geração. O pecado, por mais prazeroso que seja, que pareça ser, na verdade, elimina a nossa alma, destrói os relacionamentos e nos afasta de Deus. E o fim do pecado é a morte, mas existe uma forma de não morrermos. Existe uma forma do veneno do pecado que insiste em circular ainda no nosso corpo, não nos matar. E a forma é olhando para a serpente de bronze, Jesus Cristo, que se entregou por nós numa cruz, se entregou pelo meu e pelo seu pecado. E somente olhando para essa serpente de bronze, o Senhor, olhando para Ele, é que nós poderemos ser libertados dos nossos vícios, seremos libertados da nossa preguiça, seremos libertados da nossa indolência em buscar a Deus, da nossa imoralidade no pensar, do falar, do nosso desejo de vingança quando alguém nos faz mal. Somente olhando para esta serpente de bronze, que um dia foi erguida no Calvário, nós precisamos olhar para Ele. Ele é aquele que pode nos salvar não só da morte eterna, mas Ele pode nos salvar das picadas que nos fazem sofrer. O texto de Isaías 53 diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Se você tem doenças que um dia os médicos disseram que são incuráveis, olhe para a serpente de bronze, Jesus Cristo, Ele pode te curar. Anael, então você está dizendo que o verdadeiro cristão não fica doente? Não, não, o próprio Paulo disse assim: Senhor, eu tenho um espinho aqui que me dói muito. Ele é como um inimigo que vem me esbofetear. Eu não sei se você já tomou um soco, mas não é algo muito confortável, dói, incomoda. E Paulo disse assim: Senhor, me tira isso. E o Senhor disse assim: não, eu não vou tirar, minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele levou sobre si, sim, as nossas enfermidades, as nossas doenças. E se você tem uma doença, meu amado, tenha certeza que a sua doença também é para a glória de Deus. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Se o verdadeiro cristão sofre
com alguma doença, Deus reverte isso para a sua glória. Para a sua glória. Ele tem um propósito maior, e todos nós sofremos de uma mesma doença, que é o pecado. O pecado insiste em nos assediar, é isso que a Bíblia diz. Mas nós podemos olhar para a serpente de bronze, Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Quem é Jesus para você? Ele é o teu Salvador. Ele é aquele que te salva do sofrimento, da picada, do pecado, das doenças terrenas. Ele é aquele que te salva da morte eterna. Jesus continua perguntando o que ele perguntou para os seus discípulos: quem eu sou para vocês? Um nome bonito? Aquele que dividiu a história? Um milagreiro do passado? Apenas alguém que eu tenho a cultura de conhecer aos domingos? Ou você já compreendeu como Pedro, o Espírito Santo já te revelou e você pode dizer assim: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é aquele que nos sustenta mesmo em meio a tantas aflições e perseguições. Ele é o pão que desceu do céu, que traz a nossa provisão. E aí eu queria compartilhar com vocês o testemunho do início do ministério dos meus pais. Início de pastorado não é fácil, né, Val? Mulher de pastor tem várias histórias para contar. Meus pais eram recém-casados, estavam em Manaus, e minha mãe conta essa história para mim. Ela é uma história muito impactante. Diz que eles estavam num dia e não tinha absolutamente nada para comer, nada. Eu não sei se você já viveu isso, eu nunca vivi. Abrir o armário e não ter nada, nem farinha. A gente diz aqui no Nordeste, nem bolacha creme crack com café, né? Nada, zero. Minha mãe conta que eles sentaram à mesa e a oração foi: Deus, o que comer? O Senhor prometeu que não faltaria. E obviamente em lágrimas, vivendo uma situação tão difícil, antes de em nome de Jesus, amém, tim-dom, vizinha, vizinha, minha mãe, a vizinha está chamando a gente, se levantou da mesa: oi vizinha, tudo bom? Sabe o que é? É que ontem a gente deu uma festa, e eu sei que vocês são crentes e não vão para a festa, e aí eu fiquei constrangida de te chamar, mas eu separei aqui arroz, creme de galinha, batata, suco, e trouxe para vocês aqui. Aleluia! Meu Deus, eles tinham acabado de orar. Esse não é um testemunho inventado, meus amados. Vocês conhecem Pastor Neto e Marili, vocês sabem de quem eu estou falando. Eles viveram isso, viveram a provisão, não tinha nada, e no momento certo apareceu. E eles dois não são filhos preferidos de Deus, porque o texto de Romanos diz que Deus não age com favoritismo. Eu mesmo tive que conhecer o cuidado de Deus, pastor Edson, em meio à escassez. Eu precisei olhar para a serpente de bronze, quando passei por um deserto. Poucos sabem disso, e agora muitos saberão, porque essa igreja tem bastante gente. Mas ano passado, eu enfrentei o mal do século. Fui acometido de uma depressão que veio por uma série de motivos. O acúmulo de coisas chegou na minha vida. E aí aquele marido brincalhão, sorridente, que estava sempre com vigor físico, indo para a academia, correndo, sendo bem ativo no corpo de bombeiros, era visto quando ela abria a porta, estava lá no chão, deitado, ou estava na cama, sem energia, sem entender que a vida tinha algum valor. Eu não lembro quantas vezes eu organizei minha sumida, deixei tudo pronto. Hoje eu sumo, hoje eu desapareço do mapa. A vida não tem sentido. Hoje eu vou encerrar minha vida, não tem porquê eu estar aqui.
Mas aprove ao Senhor se manifestar como um Deus salvador. Como um Deus salvador. Eu olhei para a serpente de bronze. E ele se manifestou como salvador diante da minha depressão. Minha esposa olhou para a serpente de bronze e ele se manifestou salvador num câncer que acometeu ela. E um resultado que dizia assim: você não pode mais ter filhos. Passou por quimioterapia, radioterapia, vacinas, tudo, ficou carequinha. E hoje está aí, ó, o buchão maior do mundo, com Luiz Pedro, igual o vovô, na barriga, há 1 semana de nascer. Aleluia! Nós podemos olhar para a serpente de bronze. Um dia meu filho que convulsionava 40 vezes por dia, vocês oraram, essa igreja orou por ele. Você encontra Theo jogando futebol, você encontra Theo mergulhando, nadando. Nós podemos olhar para a serpente de bronze. Ele é o nosso provedor, ele é o nosso salvador. Quem é Jesus para mim? Ele é aquele que chega na hora certa. Eu não sei o que você está vivendo, meu irmão, mas tenha certeza, você também pode olhar para a serpente de bronze erguida no deserto. Você pode olhar para Jesus Cristo e Ele se manifestar como seu Salvador. Ele me salva todos os dias do meu temperamento forte. Não se enganem com esse sorrisinho. Ele me salva todo dia do meu orgulho, da minha soberba, do meu desejo de me vingar de quem me faz o mal. Ele me salva todos os dias dos meus pecados. Ele é meu provedor que me alimenta nos devocionais. Ele é o meu provedor que traz o sustento para a minha casa. E Ele pode se manifestar assim para você também. Você tem a chance de responder hoje. Não importa quanto tempo você tem de igreja, como a gente fala, né? Não importa há quanto tempo você conheceu Jesus. Ele pode se manifestar hoje para você como teu provedor, como teu salvador, mesmo que pareça que Ele está longe. Mesmo que você não encontre uma estrada até Ele, mas Ele pode se manifestar assim. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é tempo de cura. Hoje é tempo de salvação. Hoje é tempo de recomeço. Eu não sei se você precisa de provisão. Eu não sei se você precisa de cura, de restauração. Cura emocional, restauração espiritual. Não sei se você tem manifestado frieza diante de Deus, mas hoje nós cantamos aqui, aleluia, que coral lindo, parecia que eu estava no céu, eu estava de olho fechado, eu até gravei para não perder aquilo, aleluia, 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 precisamos reacender a chama de Jesus Cristo em nós. Talvez você esteja precisando se encontrar verdadeiramente mais uma vez com aquele que é o amor gracioso que estamos anunciando nessa noite. E eu gostaria de encerrar essa mensagem com uma música. Assim como tio Júnior, como eu carinhosamente chamo ele, fez domingo passado, não foi? Mas eu não queria que vocês comparassem a voz dele com a minha, né? Eu tenho essa vozinha rouca, mas eu não sei se vocês conhecem a música, mas eu queria que vocês meditassem nessa letra. Essa letra diz que onde foi choro, hoje pode ser alegria. Onde foi perda, hoje pode ser conquista. Se teve luto na tua vida, Ele te oferece vida. E quando teve pouco, quando pareceu faltar a provisão, Ele é o Deus que multiplica. Amém?
Você poderia ficar de pé comigo? Se você conhecer, por favor, me ajude. Escute o que o Senhor tem para dizer para você. Esse não parece ser o teu final, pois sei que só nasce também depois de um temporal. Sei que a tua história não acaba aqui, pois sei que o Redentor se levanta por ti. Sei que o fim dessa luta chegará. Chega o tempo de cantar. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Vocês já aprenderam, podem cantar comigo. Esse não parece ser o teu final. Acredite nisso, meu irmão. Pois sei que só nasce também depois de um temporal. Sei que a tua história não acaba aqui. Eu sei que o Redentor se levanta por ti. Eu sei que o fim dessa luta chegará. Chega o tempo de cantar. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Oramos a Ti, Jesus, porque é o Senhor que é o nosso provedor. Nós muitas vezes não acreditamos, Senhor, não acreditamos que o Senhor pode intervir. Que o Senhor aumente a nossa fé, que possamos ver a salvação, que possamos crer no Deus que não mente, que não falha, que nunca se atrasa. Que possamos crer que o Senhor está nos olhando como um Pai amoroso, só vai permitir as tentações que nós somos capazes de suportar. A palavra diz que o teu fardo é leve. Nós queremos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Que possamos nessa noite sair entendendo que podemos olhar para a serpente de bronze, erguida no deserto, mas que ao terceiro dia ressuscitou e nos deu livre acesso a Deus. Deus, que possamos confiar que o Senhor é o nosso Jeová Rafa, aquele que cura toda a dor, aquele que sara as feridas. Nós colocamos diante de Ti as nossas enfermidades, o Senhor levou sobre-se. Nós colocamos e apresentamos diante de Ti os diagnósticos dos médicos que disseram que era impossível, mas para o Senhor não existe nada muito difícil, basta uma palavra Tua. Nós só precisamos tocar na orla do Teu manto com fé. Sabemos que podemos ser curados. Não conheço Deus, mas eu creio que o Senhor está aqui curando pessoas. Eu creio que o Senhor está aqui trazendo provisão. Eu creio que a Tua palavra é viva e eficaz.
Nós te agradecemos por esse tempo. Nós te agradecemos porque podemos confiar no Deus que é chamado de Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. O Deus que reverte as situações. Muito obrigado. Cante mais uma vez. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Muito obrigado, meus irmãos. Vocês podem sentar. Deus seja louvado.